Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje concluir a lição 11, que será ministrada no próximo domingo, dia 16 de março de 2025, que tem como título A Salvação Não é Obra Humana. O texto áureo: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Verdade prática: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Nós comentamos na primeira e na segunda aula, no primeiro e no segundo tópico, dois termos em grego. Um é soter, que significa um salvador, um libertador. E o outro termo é sotérios, que significa salvação. Soteriologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina bíblica da salvação. Há outras soteriologias que apresentam a salvação de maneira equivocada. E no item 3, o objetivo do item 3 é correlacionar os ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Então, o título do item 3 é As soteriologias inadequadas de hoje. Há alguns ensinos hoje que estão totalmente contrários ao que a Bíblia ensina a respeito da salvação. Tem religião que ensina que se as boas ações superarem as más ações, a pessoa vai para o paraíso, a pessoa vai ser salva. Quer dizer, como se fosse uma balança, né? Fez mais coisa boa, então está salvo. Ou seja, a salvação pelo mérito da pessoa. Eu fui bonzinho, né? Eu mereço ser salvo, né? Eu fui muito bonzinho, fiz muita boa obra, fiz muita caridade, então eu mereço ser salvo, né? Não é nada disso, né, irmãos? É só pela misericórdia de Deus é que nós somos salvos. Então, essa visão de que a gente faz boas obras e a gente faz mais bem do que mal e a gente é salvo por causa das nossas boas obras, com isso não há necessidade da expiação, não há necessidade da morte de Jesus na cruz do Calvário. Conforme eu expliquei para os irmãos, o sacrifício é vicário e expiatório. Vicário porque é substitutivo. Vicário vem do latim, vicarius, pode ser substituto. Jesus morreu em nosso lugar. Pode ser traduzido como substituto, como substituição, como representante. Jesus, ele morreu em nosso lugar na cruz, ele nos substituiu. Então o sacrifício dele é vicário e expiatório, porque ele pagou a culpa dos nossos pecados. Expiação é ser castigado para pagar a culpa de alguma coisa. E Jesus pagou a culpa do nosso pecado na cruz. Jesus morreu em nosso lugar para pagar a culpa do nosso pecado. Por isso que a morte de Jesus é vicária e expiatória. Então, quando se fala que você pode fazer mais boas ações e essas boas ações vão te salvar, você está tirando o mérito da morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu em vão, né? Então, a salvação, nesse contexto, ela é por mérito, por merecimento, é pelas obras. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então será salvo. Tem Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Também, além dessa questão de fazer boas ações, há doutrinas que ensinam que a salvação ela não está em Jesus, mas ela está
na organização religiosa dela, está na denominação dela. Só quem está na minha igreja que está salvo. A salvação não está em nenhuma igreja, a salvação está em Jesus. Muitas pessoas rejeitam Jesus como Senhor, como Salvador, rejeitam o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo como intercessor, como mediador, né? Então, quer dizer, acaba rejeitando Jesus, acaba rejeitando o Espírito Santo, ignoram a cruz de Cristo e acreditam que por estarem naquela determinada igreja, naquela determinada organização religiosa, que muitas vezes não é nem igreja mesmo, mas é alguma organização de cunho religioso, de caráter religioso, e acha que por pertencer a uma organização está salvo, também está anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Assim como aqueles que creem que as boas ações, as boas obras salvam, aquele que crê que pertencer a uma determinada organização religiosa e só nela é que a pessoa é salva, também está anulando a morte de Jesus na cruz. Porque a salvação não está nas obras, a salvação não está numa organização religiosa. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, né? Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida. E diz aqui em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nesse contexto aqui, o contexto desse versículo faz referência a Jesus, né? É sempre bom que a gente tenha que ler o contexto também, porque aqui diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem? Recebeu quem? Tiago, Pedro, João Batista? Então, no contexto, fala a respeito de Jesus. Aqueles que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26, está escrito, vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, esses dois versículos, Gálatas 3, 26 e João 1, 12, esses dois versículos, eles sustentam, dentre outros, né? Mas eles sustentam a doutrina da adoção, que nós somos filhos adotivos de Deus. Também há doutrinas que pregam que a salvação ela é obtida por meio de Jesus, aí começa com aquela conversa, né? Ah, lá fala de Jesus também, é uma estratégia. Mas depois que você entra, você tem que acreditar no profeta, você tem que acreditar no líder tal, porque não é só Jesus, né? Tem um auxílio. Jesus, ele tem um auxiliar para salvar. Então, quer dizer, também colocar a fé em você crer que você está obedecendo às ordenanças, que você está obedecendo à lei, e isso eu vou ser salvo por causa disso também, né? Esse também aí está acrescentando. Não existe também, não existe, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Nós não temos que fazer nada. O sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito e eficaz e vale para sempre. Jesus é suficiente para nos salvar. Por isso que nós devemos receber Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Porque a morte de Jesus na cruz do Calvário foi uma obra de salvação completa. Não precisa acrescentar mais nada. Ela foi completa. Por quê? Porque a glória pertence a Deus. Porque Deus diz assim, a salvação me pertence, eu te dou.
se você reconhecer Jesus Cristo, meu Filho, como teu único Senhor e suficiente Salvador. Eu ia comentar isso aqui mais à frente. Daqui a um minutinho eu ia comentar isso, mas já vou comentar de uma vez. O amor de Deus é incondicional, conforme eu disse na aula passada. O amor de Deus, ele é incondicional, ele alcança todas as pessoas. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus, ele dá a oportunidade para as pessoas receberem Jesus em suas vidas como Senhor e Salvador. Mas você tem que querer. Eu considerei também na aula passada que nós somos os responsáveis pela nossa salvação. Aquilo que Deus tinha que fazer, ele já fez. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Deus, ele já apresenta a parte dele. Aqui está o meu Filho Jesus, que morreu na cruz para te salvar. Você crê que ele morreu na cruz para te salvar, para perdoar os seus pecados? Você aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Você crê que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos? Então, quando a pessoa confessa Jesus, ela recebe a salvação. Mas se a pessoa rejeita Jesus, ela se mantém rebelde em relação a Jesus, então sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, versículo 36. Vamos continuar aqui. Esses ensinos divergem das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de um co-salvador, não precisa de um complemento. Eu não preciso crer em mais ninguém para ser salvo, só em Jesus. Jesus é suficiente, Salvador. Eu não preciso fazer mais nada para ser salvo. A obra de Jesus na cruz foi perfeita e eficaz, foi uma obra completa. Ah, mas então eu não vou fazer boa obra, eu não vou fazer coisas boas? Vai sim, mas não é não, você não vai fazer isso para você ser salvo. Você vai fazer isso como fruto de uma vida cristã na presença de Deus. Mas é para nós fazermos o bem sim. Produzir fruto para glorificar a Deus. A Bíblia ensina que ele, Jesus, é o único Salvador. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não foi dado nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E você tem que ler o contexto desse versículo de Atos 4, 12. Também se refere a Jesus Cristo. Então, João 14, 6 e Atos 4, 12 são duas passagens que sustentam a soteriologia bíblica, que em Jesus nós temos a salvação. A salvação não é por mérito humano, merecimento. Ninguém pode ser salvo pelas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos. Aquilo que nós falamos, Jesus morreu para todos, para que todos possam ser salvos. Quando Jesus morreu na cruz, ele predestinou a humanidade para a salvação. Mas você tem que fazer a sua parte, não é boa obra. A sua parte é tomar a decisão de reconhecer Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Se você rejeita a salvação. Aquilo que eu falei, o amor de Deus é incondicional, ele é para todos, mas a salvação ela é condicional. A salvação é condicional. Conclusão. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. Isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. A salvação é oferecida a todos. O amor de Deus é incondicional, mas a salvação é condicional. Se você não tiver uma decisão ao lado de Jesus,
como seu Senhor e seu Salvador, você não terá a salvação. Deus não escolhe a pessoa para você, sabe, puxa, como é que ele tem um coração bom, né? Ele é bom, ele é gentil, ele é generoso, ele vai ser salvo. Olha como é que ela é generosa, como é que ela é gentil, como é que ela faz coisas boas, como é que ela faz caridade, ela vai ser salva. Deus não olha isso. Deus, ele ofereceu para todos nós, ele ofereceu para todos os homens o perdão dos pecados e a salvação em Jesus Cristo. Mais uma vez eu digo, o amor de Deus é incondicional, mas a salvação ela é condicional. Você precisa ter Jesus na tua vida como teu Senhor e o teu Salvador. Perguntas, 3 perguntas. A primeira, o que a Bíblia quer dizer quando se fala de morte espiritual? Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus e não significa aniquilação espiritual total. A morte espiritual é aquela morte que a pessoa está viva, mas ela está longe de Deus. Aí, quando ela tem experiência do novo nascimento, agora ela passa a ter uma vida espiritual ao lado de Deus. Mas se ela, em condição de morte espiritual, ela passar pela morte física, ela não tem mais chance de salvação. Aí ela vai experimentar a morte eterna, que é a condenação eterna. Então nós temos essas três mortes que a gente considerou aqui na primeira aula: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Quem está me ouvindo agora nesse momento ou tem vida espiritual, porque teve uma experiência com Jesus, ou se você nunca teve uma experiência de salvação com Jesus, se você não crê que Jesus é Senhor e Salvador, e a pessoa vive nessa vida de morte espiritual, ela está separada de Deus. Mas quando ela recebe Jesus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Você só é filho de Deus mediante a fé em Jesus. Você só é feito filho de Deus se você recebe Jesus. João 1,12 e Gálatas 3,26. Então, se você rejeita Jesus, se mantém rebelde contra o Senhor Jesus, você vive nesse momento uma morte espiritual. Quando você se converter, tiver uma experiência de salvação, você vai ter um novo nascimento e vai viver uma vida espiritual na presença de Deus. Se a pessoa no estado de morte espiritual, sem se converter ao Senhor Jesus, se ela passar pela morte física, ela vai para a morte eterna, ela vai ser condenada porque não aceitou Jesus como Salvador enquanto estava em vida. Se a pessoa que aceitou Jesus como Salvador, se ela tiver a morte física, ela vai ter a vida eterna, porque Jesus disse, aquele que esteja morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus vai ressuscitar essa pessoa para a vida eterna. Os irmãos entenderam? Então, os 3 tipos de morte: morte espiritual, morte eterna, morte física e morte eterna. Número 2, o que esclarece uma boa exegese sobre a expressão "isto é dom de Deus"? Uma boa exegese esclarece que a expressão "isso é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Então, a salvação é pela graça. Esse dom de Deus é doron, do grego, doron. Doron do grego é dom. Dom significa presente. Então a salvação é um presente de Deus. Exegese. O que é exegese? É você tirar do texto. Lembra de você extrair um dente? É você tirar o dente, né? Então, exegese é você tirar do texto. Uma boa exegese quer dizer você analisar e tirar do texto aquilo exatamente que o texto quer dizer. A gente vê que a salvação é pela graça. A salvação de Deus é pela graça, um favor não merecido de Deus. 3. Quais os principais movimentos dos primeiros séculos
cuja soteriologia é inadequada, as reencarnacionistas, que defendem a questão da evolução, lembra? Que a pessoa vai se evoluindo, os galacionistas, que eram aqueles judeus que defendiam as obras da lei, que os gentios tinham que cumprir a lei para poder ser salvo, quer dizer, acrescentar alguma coisa além da morte de Jesus. E os gnósticos, né? Os gnósticos com o conhecimento, a iluminação espiritual e as pessoas materiais. Lembra do dualismo? O reino das trevas luta contra o reino de Deus. A gente abordou sobre isso na última aula. As pessoas iluminadas e as pessoas materiais, só as pessoas iluminadas que seriam salvas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele ofereceu a salvação para todos. Você é responsável pelo seu destino eterno. O seu destino eterno é definido de acordo com a sua posição em relação à pessoa de Jesus Cristo. Por isso é importante tomar a decisão de receber Jesus em sua vida como seu único Senhor e suficiente Salvador. Paulo diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. O amanhã não nos pertence. Assim, irmãos, terminamos a lição 11. Compartilha com irmãos e amigos, com aqueles que estão estudando esta revista e com todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.